Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite aos que nos ouvem à distância pela internet. E vamos pedir que a paz do Mestre nos envolva, nos ampare, para que recebamos nesta noite e que também possamos doar um pouquinho do nosso amor em função desta tarefa, em função daqueles que necessitam. Vamos a alguns recados da casa. Primeiramente, lembrar dos celulares, que a gente desligue ou deixe, sem volume, e lembrar do silêncio. O silêncio é mais importante do que a maioria de nós imagina. Quando a gente entra aqui, já é importante o silêncio, porque a equipe espiritual já está aqui preparando, e não é só isso. Se eu chego aqui conversando alto, é uma falta de respeito. Aquele que já está aqui em prece, sintonizado, interfere. Então, a solicitação geral, com todo carinho e todo amor, é que a gente mantenha o silêncio, se possível até melhor se estiver em prece, que a prece é sempre bem-vinda de cada um dos que estão aqui presentes. E também lembrar dos recursos da casa. A casa tem, chegando lá, tem a recepção. Então, quem necessite ou quem encaminhe alguém para entrevista, para um encaminhamento na triagem, se apresente lá, de preferência antes do horário da palestra, seja no sábado ou na terça. Sábado, tipo 17h30 até às 18h. E de terça, das 19h30 até às 20h. Então, vai passar para de lá ser orientado, o tratamento aqui ou nessa câmara, conforme a necessidade de cada um. E vamos agora, então, para a leitura da nossa psicografia de hoje. O título é Momento Sagrado. Com amor, peço uma prece pelo mundo atribulado, pela terra agitada que compulsa suas entranhas. Uma prece pelos homens que desafiam Cristo com armas em punho e planos de guerra. O que importa? Os necessitados, os que choram, os que envergam seus cilícios, os desesperançados que murmuram, outros que se fecham no silêncio. Uma prece ao Mestre que cubra de amor a vasta humanidade com seu manto de bênção e de resgate. Oremos, momento sagrado. A terra precisa da compaixão de nossos corações. Somos copartícipes de tudo o que a devasta. Somos corresponsáveis por todos que sofrem e eles precisam de nós. Jesus, Mestre querido, iluminado Rabi, ajude nossos irmãos em espírito, nossa família universal. Somos doadores de fluidos amorosos que se desprendem de nosso íntimo, que recaiam em centelhas sobre os deserdados da alegria. Jesus, somos pequeninos grãos de areia, mas temos o grão de mostarda da fé que nos ensinaste e pediste transportar as dificuldades. Vele por cada um, tão importante para ti que és puro, todo misericórdia e todo bondade. Que a noite no planeta se faça luz de amor e esperança, e que o sol se faça graça no horizonte a inspirar com sua astral beleza. Mestre Jesus, seja feita a tua vontade. Mentalizemos agora esse querido mestre citado nessa psicografia, nessa mensagem, pedindo de todo o nosso coração, com toda a nossa fé e confiança no mestre, que a sua presença amorosa se faça aqui em forma de energias que nos beneficiem, que beneficiem a palestra da noite,
que beneficiem o entendimento, a compreensão de nós que vamos ouvir. Que o vosso amor, amor da bênção da espiritualidade, nos envolva aqueles que estão em seus lares ouvindo a palestra de hoje, que juntos possamos dizer, como disse o nosso mentor da casa, João de Deus: bendito o Criador que nos colocou no mesmo caminho. Que assim seja, graças a Deus. E vibremos pela exposição do Estevão, que já está aqui aguardando a palavra. Boa noite a todos. Que a paz de Cristo esteja entre nós nesta noite e que juntos consigamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, refletir sobre as nossas atitudes cotidianas e tentar sempre alinhar a nossa conduta e a nossa vontade às leis de Deus. Bom, quando a casa me escalou para essa palestra, eu não tinha nenhum tema em mente, não tinha nenhum assunto que eu estava refletindo. Na verdade, eu vim de um período de férias que eu acabei me dedicando mais ao convívio com os meus filhos, com a minha família. Acabou que eu não estudei muita coisa, né? E aí, quando a gente não sabe o que a gente vai falar, a gente tem aquele hábito de abrir o Evangelho numa página aleatória e falar o que vier, vai ser, né? E eu abri o Evangelho e estava na bem-aventurança, na terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E particularmente esse é um assunto que sempre me foi difícil de digerir. Eu até fechei na hora e falei, não. Porque não tem ninguém vendo, né? Vou abrir de novo depois. Mas eu fiquei com aquela culpa, se veio aquela sugestão é porque talvez fosse algo que eu deveria estudar um pouco mais e refletir talvez o porquê que esse tema é um pouco difícil de entender. Antes, na verdade, é interessante a gente pensar que essa bem-aventurança ela está ali no Sermão da Montanha. O Felipe, na semana passada, o Felipe é um fã do Gandhi, ele sempre fala muito do Gandhi, né? E o Gandhi, ele disse uma vez que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque o Sermão da Montanha, ele condensa tantos ensinamentos, tantas virtudes do espírito humano, que aquelas poucas palavras elas são suficientes, de certa forma, para nos elevar até Deus. Mas a mansidão em si, a própria palavra mansidão, já é algo que nos remete talvez a preguiça, a passividade, sabe, aquela pessoa que não tem um impulso e que não luta pelos seus ideais e pelos seus direitos. Num primeiro momento é isso que a gente enxerga. E nesse mundo que a gente vive atualmente, na verdade tudo que ele quer da gente é agressividade. Ele quer que a gente seja agressivo o tempo inteiro. Não agressivo no sentido de uma agressão física, mas no sentido de buscar os bens materiais e sempre estar naquele corre, sempre tentando conseguir as coisas, porque o mundo não te dá nada de mão beijada. A gente tem que sobreviver. Então, essa questão de como é que os mansos vão poder herdar a terra? Se na verdade o que a gente observa de um modo geral é que os bens materiais eles estão muito mais concentrados nas mãos daqueles que têm, de certa forma, um pouco mais de agressividade, que usam de métodos às vezes até violentos para obter esses meios. E aqueles que são mansos, de certa forma, acabam que não tem tanto esses bens terrenos. Então, isso sempre gera uma certa contradição. Mas as palavras do Cristo nunca foram tão simples assim de serem
digeridas, né? Então, o próprio Livro dos Espíritos, na questão 932, questão muito famosa, pergunta: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E a resposta dos espíritos foi: por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Ora, mas então essa timidez, ela não está associada também à mansidão, à mansuetude? E aí a gente começa a estudar um pouco mais do que vem em si a ser a mansidão e o que exatamente que Cristo quis dizer nessa passagem do Sermão das Montanhas. Primeiro ponto, assim, a gente não precisa se sentir culpado quando a gente não entende, porque o que a doutrina espírita nos mostra é que mesmo os apóstolos não entenderam isso lá naquele momento. Então, no livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio, que é um livro que aborda ali os bastidores ali do Evangelho. Então são situações que os discípulos viveram com Cristo, mas que não estão em si nas Escrituras. A gente vê que pouco após essa fala, não necessariamente foi exatamente no Sermão da Montanha, provavelmente Cristo falou essas bem-aventuranças em outras ocasiões, e provavelmente não falou em uma vez só, mas em um dos momentos que ele proferiu isso, essa questão da mansidão, Judas perguntou para ele: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Então a gente vê que o que Judas entendia como o Messias ainda era aquele Messias forte que chegaria com um exército e liberaria o povo hebreu daquele jugo. E Simão Pedro também, na mesma ocasião, aproveitou: sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretextos de guardar a mansidão a que te referiste? Ou seja, se entrar um ladrão na minha casa, eu vou ser manso e deixar que ele leve o que ele queira, simplesmente para proteger essa mansidão que Cristo estava se referindo. E o que a gente observa é que durante mais de um milênio, até há 300 anos atrás, a gente ainda queimava pessoas vivas pela crença das pessoas, que se não estavam exatamente alinhadas com a mesma crença dos cristãos, os próprios cristãos matavam. Então a gente vê que quem com ferro fere, com ferro será ferido, era algo que é muito mais fácil da gente entender do que a ideia de que os mansos é que herdarão a terra. Então essa passagem, esse trecho do Sermão da Montanha acabou que ficou esquecido durante muitos anos. O Espiritismo, nós já de certa forma estamos mais evoluídos a partir do advento do Espiritismo, da codificação. Ela já encontrou a gente num estado mental um pouco mais avançado, moralmente falando um pouco mais avançado, e que nos permite talvez fazer uma interpretação um pouco mais lógica dessa passagem. E aí eu vou lançar a mão do livro O Evangelho por Emmanuel, que traz as explicações de Emmanuel para diversas passagens bíblicas, né? E especificamente nessa, que é bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra, está em Mateus capítulo 5, versículo 5. Ele tem três textos de Emmanuel que tratam desse assunto. O primeiro deles chama Amenidade. Ele está no livro da Esperança, psicografado, lógico, pelo Chico Xavier, ditado por Emmanuel. De certa forma, ele já inicia com um conforto, pelo menos para um espírito como eu me considero uma pessoa que preciso trabalhar melhor essa questão
da ira ou dos sentimentos, às vezes, de agir com um pouco mais de energia do que deveria ser o prudente. Então, é algo que, de certa forma, ele já dá um certo conforto, porque ele começa assim: surgem sim as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos, prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca. Momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Então, Emmanuel já inicia dizendo que nós passamos por momentos desse. Todos nós passamos por momentos em que, de alguma forma, a gente perde um pouco daquele controle dos nossos sentimentos e a gente acaba ficando um pouco mais exaltado, os nossos pensamentos acabam sendo direcionados para situações que não são saudáveis para a gente, né? E aí o que ele diz? O primeiro passo que o ser deve ter quando ele chega nessa situação: entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. Então, o primeiro passo na nossa escala de evolução nesse sentido é frear o nosso ímpeto de falar. Então, por mais que a gente ainda sinta, por mais que a gente não controle os nossos sentimentos negativos com relação a uma injustiça que nós entendemos que estamos sofrendo, e é importante a gente pensar que nós somos seres imperfeitos, então o nosso conceito de justiça ele também é falho. Então, muitas vezes o que a gente entende por justiça é o nosso irmão que está no polo oposto, que seria de certa forma o nosso adversário, também pode estar vendo uma injustiça da nossa parte. Então, o primeiro passo é de fato frear a fala, não falar. E ele explica: a palavra não foi criada para converter-se em raio da morte. Então, o que o Espiritismo tenta nos dizer é que a gente tem que usar essa potência divina, que é o verbo, essa capacidade que nós temos de nos comunicar a partir do verbo. Nós temos sim que utilizar ela com muita parcimônia. Nós temos que saber o que falar e como que as nossas palavras vão refletir no nosso ciclo de influência. Mas não é só isso, né? Não basta simplesmente pensar e não falar, porque a partir do momento que nós estamos pensando, nós estamos emitindo vibrações. Então, por mais que eu esteja aqui falando uma coisa para vocês, se eu estiver pensando outra, de alguma forma vocês vão estar recebendo isso. De alguma forma vocês vão captar isso, vocês vão receber essa energia. E se for uma energia ruim, vocês vão receber isso. Então, em continuação ele diz o seguinte: em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto. Rastilho curto é aquele pavio, né? Comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde estoura. Então a cólera, ou seja, a ira contra os nossos... a ira contra as situações do nosso dia a dia, ela é uma bomba que acaba estourando perto de nós mesmos, não é perto daquele em que a gente espera de alguma forma que seja feita ou que seja corrigida aquela injustiça, mas ela estoura em cima, dentro de nós mesmos. Então, não basta nós evitarmos falar, esse é um primeiro passo, mas nós temos que, de alguma forma, trabalhar os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios sentimentos. Então, não falar e tentar frear controlar os nossos sentimentos. Mas isso não quer dizer que a gente nunca deve falar, que a gente nunca deve, de alguma forma, lutar ou tentar influenciar o nosso meio com aquilo que a gente considera, com os nossos ideais, com aquilo que a gente considera que é o correto. E ele continua: conquanto se nos imponha dias de franqueza e esclarecimento, ou seja, dias em que a gente realmente tem que expor aquilo que a gente está sentindo, é possível equacionar harmoniosamente os mais intricados problemas sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica.
Então aqui o que o Emmanuel está nos dizendo é que a gente sempre tem que procurar o equilíbrio. Simplesmente aquele ser que aceita tudo passivamente e não busca nenhum tipo de melhoria para si mesmo e para o seu meio, ele também não está alinhado à lei de Deus. Então a gente tem que sempre, como tudo na verdade do Espiritismo, a virtude ela é sempre o caminho entre dois vícios. Então o caminho do meio nesse caso é a gente tentar equacionar isso, sabendo a responsabilidade das nossas falas, mas sempre buscando uma melhoria. Na sequência, então, como que o Emmanuel ele tenta nos explicar como que nós vamos fazer para tentar de alguma forma dominar esse sentimento contrário que nós temos com relação a outros irmãos ou outras situações? Está relacionada com a primeira das bem-aventuranças, que é a humildade. Então, ele diz o seguinte: a gente tem que se colocar no lugar do interlocutor. Então, refletir sobre as nossas próprias situações, as vezes que nós próprios falhamos e que, de alguma forma, contamos com a benevolência dos outros. Nós não somos perfeitos, todos nós erramos, e quando nós erramos, nós queremos o quê? A benevolência. Então, se nós temos a certeza de que aquele irmão está agindo errado conosco, o que nós temos que nos fazer é nos colocar na situação dele. Um dia nós já estivemos naquela situação também. Então, nos colocando, e isso depende muito da humildade, porque a ira, a cólera, ela está muitas vezes associada à própria vaidade, ao próprio egoísmo. Então, atingiu o meu ego, aí eu revido. A partir do momento que eu começo a trabalhar essa questão da humildade, sabendo que eu não sou um ser perfeito ainda, que eu também estou em evolução e que aquele outro irmão também está em evolução, de alguma forma eu consigo me tornar um ser mais manso. Mas não só isso, não basta ser um espírito humilde. Algumas situações a gente simplesmente não consegue resolver. A gente quer resolver, a gente entende que é uma injustiça, mas a gente não está além do nosso alcance. Ou ainda não chegou o momento ainda da gente conseguir reverter aquela situação. Isso requer o que da gente? Resignação, que é a segunda bem-aventurança. Então, a gente vê que ela vem acompanhando um espírito, ele só vai conseguir ser manso a partir do momento em que ele for humilde e for resignado. A gente precisa trabalhar essas duas virtudes para conseguir, de fato, sermos espíritos mansos. O que ele diz é o seguinte: o mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. Bom, uma vez a gente... vou tentar falar o mais alto possível, mas vamos ver se consegue. Uma vez que a gente consiga dominar esses nossos sentimentos e sermos seres mais brandos, seres que, de certa forma, o estado vibratório, o estado mental não varia nem para cima nem para baixo de acordo com as situações externas. Os seres brandos, eles são seres que eles conseguem manter uma certa continuidade do estado mental. Uma vez que a gente consiga adquirir isso, o que tem a ver que nós vamos herdar a Terra? A Terra vai ser possuída por nós. E aí no terceiro dos textos, que chama possuir, perdão, é dito o seguinte, que com esta afirmação do Senhor, de que os mansos herdarão a Terra, podemos reconhecer que há uma diferença fundamental entre possuir e ser possuído. E aí é trabalhado nesse texto o seguinte: a gente aprende no Espiritismo as ordens dos espíritos. E a terceira ordem, que são a dos espíritos imperfeitos, eu acho que é a ordem da maioria de nós, pelo menos a minha eu tenho certeza que são espíritos que ainda têm a preponderância da matéria. Isso quer dizer o quê? É que a matéria ainda domina muito o espírito. Então não é que eu posso entender, eu posso ler a doutrina
e saber que a doutrina me diz que eu sou um espírito que está num corpo. Mas no dia a dia, até que ponto o meu corpo não está dominando o meu espírito? Será que eu realmente tenho esse domínio completo de saber que isso aqui é só um corpo e o que vale de fato é o meu espírito? A mesma coisa os meus bens. Então, quando a gente pensa herdar a terra nos bens materiais, a gente está falando no entendimento dos espíritos imperfeitos. Que, de certa forma, a matéria é que domina, a matéria é que possui o espírito. A segunda ordem, que é dos espíritos bons, já são os espíritos que têm um domínio, uma preponderância do espírito sobre a matéria. Aí sim a gente vai poder falar que são espíritos que dominam a matéria. E esses daí não vão herdar a terra, porque de certa forma, quando a gente pensa na brandura, os espíritos brandos, eles tendem a ter menos bens materiais. Mas o que Cristo estava dizendo não é a terra dos bens materiais, porque isso é efêmero. O que ele estava dizendo é que os espíritos mansos, eles herdarão a terra, é a terra interior. Emmanuel, ele criou essa alcunha a terra do nosso espírito, a nossa própria terra interior. É o espírito que domina o seu próprio interior, que domina os seus próprios pensamentos. Então, é aquele espírito que não se deixa abalar com as adversidades do dia a dia, com irritação, não responde com a violência com a violência. É aquele espírito que sabe mostrar a outra face para aquele que está o injuriando. Esse espírito, como ele já se dominou, ele já dominou o seu próprio pensamento, ele já é senhor de si, ele já é proprietário da sua própria terra interior. E essa terra interior, esse bem, ele não perde. Mesmo quando ele desencarnar, ele leva com ele. A gente só leva, na verdade, o que nós somos, não o que nós temos. E para encerrar, eu gostaria só de ler o final desse texto, que eu acho que é bem pertinente. Convidou-nos o Divino Mestre ao equilíbrio, à cordura e à humildade, para que aprendamos a possuir, em nome do Pai Excelso, a quem pertence toda a propriedade, todo o poder e toda a glória da vida. Procuremos, desse modo, o clima de tolerância fraterna, em que o Senhor exemplificou na terra a sua lição sublime, para que estejamos seguros nas construções imperecíveis da alma. À frente da crueldade e da violência, da ignorância e da insensatez, mantenhamos acesa a chama do amor, à maneira da fonte límpida que, servindo e cantando, corrige os rigores da paisagem e fecunda o seio da terra. Não vale trocar golpe por golpe, injúria por injúria, mal por mal. Convocados à edificação do reino de Deus no mundo, a começar por nós mesmos, é imprescindível saibamos suportar para renovar, sofrer para soerguer, apoiar para levantar e renunciar para possuir. Bom, esse era o texto da noite. Amanhã é Dia dos Pais. Eu gostaria de desejar a todos os pais um excelente dia, a todos os filhos também um excelente dia, que possamos ter momentos bons. Aqueles que de alguma forma essa data ela acaba sendo como um gatilho para más sensações, más percepções, que a gente aprenda também a frear esses sentimentos ruins, entender que assim como nós, os nossos pais também não foram perfeitos. Talvez eles tenham feito o melhor que eles tinham naquele momento. Então, saibamos perdoar as atitudes dos nossos pais, saibamos tolerar. E é isso. Desejo a todos, então, um excelente domingo. Muito obrigado. Vamos procurar nos concentrar bastante para conseguir competir na nossa querida chuva. Juntos, elevemos o pensamento ao Mestre Jesus
e a falange de benfeitores espirituais que nos amparam sempre. Vamos nesta noite em especial pedir ao Mestre, aos benfeitores, aos mentores de cada lar. Vibremos pelos pais, aqueles pais amorosos, equilibrados, que amam seus filhos, sua família e são bons pais. Vibremos também por aqueles pais que ainda descontrolados, não dão o devido valor à família, são irmãos necessitados de compreensão, de amor, de aprendizado, de Jesus no coração. Então peçamos ao Mestre, a falange de benfeitores, que leve a esses pais que estão afastados das obrigações paternas, que leve nossa vibração de amor, nosso pedido, para que todos os lares encontrem a paz. Também peçamos ao Mestre, a falange de servidores da sua vinha, pelos pais ausentes, que deixaram o lar, que abandonaram família, filhos, são os pais mais necessitados. Por isso, Mestre amigo, amparai-os para que reflitam e, se permitido por Deus, que possam retornar a devolver ao lar aquilo que lhes é devido. Também vamos pedir pelos pais desencarnados, aqueles nossos pais queridos, ou nossos pais que foram muito intransigentes, mas todos eles que possibilitaram nosso retorno para a vida corporal, para a experiência carnal, e aqui estamos. Que todos recebam o amparo divino, o amor de Jesus, o amparo da espiritualidade amiga. E peçamos pelos nossos lares, pelo dia de amanhã, que todos estejamos comemorando esse dia com Jesus no coração. Que assim seja, com a graça de Deus, nosso Criador.